Fala pessoal, Rinaldo aqui, e hoje a gente vai continuar falando sobre a API de data e hora do Java 8, tá? A gente já fez dois vídeos aqui, um entendendo o que tinha antes no Java 8, entendendo as 5 classes mais importantes dessa nova API, e aprendendo também sobre as classes Period Duration, que são para calcular períodos de tempo. Se você ainda não viu pelo menos o primeiro vídeo, onde eu explico o que são cada uma dessas 5 classes, talvez esse vídeo aqui não faça muito sentido, tá? Você tem que entender o que cada uma dessas 5 classes faz, o que elas representam, para você conseguir entender qual dessas 3 aqui que você vai usar. Bom, nesse vídeo aqui eu até coloquei a câmera um pouquinho maior, porque eu devo falar um pouco mais do que escrever código, porque isso aqui é um pouco mais conceitual. Vamos só lembrar uma coisa. Local Date Time, a gente está falando de data mais hora e não existe conceito de time zone. Quando a gente está falando de instant, a gente está falando de data mais hora mais time zone UTC, tá? Tá sempre no UTC, que é o time zone lá do GMT. Vou escrever GMT aqui que eu acho que as pessoas conhecem mais. E o zone de date time, que é data mais hora mais, né, vou colocar aqui um fuso horário específico, beleza? Sabendo disso, as pessoas às vezes têm dúvida entre qual desses 3 que elas escolhem para usar. Qual que eu coloco lá na minha entidade, na minha classe, o que eu represento com Local Date Time, o que eu represento com Instant, Zone de Date Time. A gente tem que lembrar e entender muito bem o conceito de cada uma, tá? A gente tem que entender que Local Date Time e Zone de Date Time são até parecidos, tá? A diferença é que um tem apenas data e hora, não tem a informação de localidade, né, do fuso horário, e o Zone de Date Time tem o fuso horário. Então eu sei de onde né, de qual fuso horário aquela data e hora. O Instant, ele é um pouco diferente desses outros dois. Porque o Instant, ele não foi feito para trabalhar com o conceito da data, por exemplo. Porque o Instant, ele é aquela visão do milissegundo. Ele seria até o mais próximo que a gente teria à antiga classe Date, né? O mais próximo ao antigo Date seria provavelmente o Instant, porque ele representa um instante no tempo. E a classe Date, apesar de chamar data, né? O conceito dela era representar isso também, era representar um instante na linha do tempo. Então, quando você, por exemplo, você cria um instant no seu código, olha só que interessante. Você quer, por exemplo, beleza, eu peguei o instant de agora. Eu quero adicionar um mês. Cara, não dá para adicionar um mês no instant, né? O instant se adiciona milissegundos, nanosegundos e segundos. Se você tentar adicionar aqui, por exemplo, 5 e forçar aqui, né? Adiciona 5 meses aí para mim e executar isso daqui, ele vai te dar uma exceção, tá? Porque ele não suporta a unidade de meses. Então, assim, é muito importante a gente entender que o Instant, ele não foi feito para trabalhar com essas contas em cima de data, tá? Porque, por exemplo, você tem um Instant que na verdade são, sei lá, 1 bilhão de milissegundos, né? Que é a quantidade de tempo que passou desde 1970. Que é isso que ele armazena. E aí você soma um mês, tá, mas um mês é o quê? Um mês são 30 dias, são 31 dias. O Instant não tem esse conceito de trabalhar com a data. Apesar dele representar uma data mais uma hora, na verdade o conceito dele é de armazenar milissegundos. Então, se você precisa dessa flexibilidade de adicionar data, de adicionar dias, de adicionar anos, provavelmente o que você quer não é um Instant, tá? Então o Instant ele é muito bom para representar eventos na linha do tempo, tá? Quando que os eventos aconteceram, no momento exato na linha do tempo, mas ele não é interessante para você misturar essa ideia com uma adição de data, uma adição de meses, de anos, tá? Porque ele não tem como misturar esses dois conceitos, tá? Isso que a gente tem que entender claramente, que o conceito de um instante no tempo mais um mês não existe. Porque um instante no tempo é em milissegundos. Quando eu mando somar mais um mês, a quantidade de milissegundos varia, porque depende do mês, né? Então, mês é algo variável, o instant ele está medindo milissegundos exatamente, né? Ele sabe exatamente onde que ele está. Então, se você tem essa necessidade de trabalhar, fazer conta em cima de data, conseguir somar um mês, né? Por exemplo,
dizer quando que uma pessoa nasceu, seria muito estranho dizer quando que uma pessoa nasceu armazenando no instant, porque eu vou querer calcular a idade dela e não funciona, né? Eu não consigo calcular a idade dela dessa forma. Mas assim, no pior dos casos, se você está usando o instant e você quer fazer esse tipo de conta, você tem o instant.atZone, tá? Então, quando você usa esse método aqui, você está criando um zone de datetime a partir de um instant, tá? Você passa para ele qual é o time zone que você quer. Então, por exemplo, zone ID América São Paulo. E quando a gente faz isso, a gente na verdade agora tem agora aquele instant transformado num zone de datetime. Então, se a gente manda executar isso aqui, deixa eu tirar isso aí, essa exceção, vocês vão ver que a gente tem aqui o instant, mas na verdade ele agora está num time zone específico, né? Vamos imprimir os dois aqui para vocês entenderem melhor. O now é o instant e o atZone é o zone de datetime, tá? Vocês vão ver aqui, ó, 29/7 às 14 horas, que é no GMT, e 29/7 às 11 no time zone -3. Aí, a partir do momento que você tem um zone de datetime, aí você consegue fazer, por exemplo, o atZone ponto mais um mês, por exemplo. Aí aqui sim você consegue adicionar um mês, porque aqui você já está trabalhando no conceito de data. Então, data mais um mês, você vai manter o dia, vai manter o ano e vai somar mais um no mês, né? E ajustar o ano se ultrapassar o mês 12. Mas o zone de datetime carrega esse conceito. O instant não carrega, beleza? Então, assim, como é que você sabe qual que você usa? Eu iria muito para esse lado de o que eu pretendo fazer com esse valor, tá? Se eu pretendo fazer muita conta adicionando dia, diminuindo dia em cima desses valores, talvez o instant não seja o que você quer. Porque a classe instant ela é para representar um evento no milissegundo, né, na linha do tempo, beleza? E o local datetime, então, né? Quando é que eu uso ele? Quando você precisa desse comportamento, mas você não se importa com o fuso horário, né? Se você está fazendo um sistema onde o fuso horário não importa, o local datetime é uma saída muito mais tranquila, porque você não tem que se preocupar com o time zone. Só toma muito cuidado, porque se você tem lá dentro do seu sistema um local datetime .now, ele vai pegar a data e hora de agora, da onde aquele sistema está sendo executado. Então, se você está executando esse sistema num servidor lá nos Estados Unidos, ele vai pegar a data e hora daquele servidor lá nos Estados Unidos, beleza? Então, só toma cuidado com isso daqui. Bom, outra coisa para você levar em consideração é o instant, você consegue criar ele em qualquer servidor que sua aplicação esteja rodando no mundo, que ele vai te dar o mesmo data e hora. Se a data e hora do servidor estiver correta, obviamente, né? Mas ele vai te dar o mesmo a data e hora no GMT. Então vai ser a mesma para qualquer lugar que você esteja executando o seu sistema. Se você for usar zonas de datetime, se você, por exemplo, for armazenar um valor que ele é composto dessa forma, data e hora e fuso horário. Então você já tem que saber qual é o fuso horário quando esse dado chegou para você. Então, se você está criando aí um sistema em que, por exemplo, o usuário vai preencher uma data e hora, se esse valor chegar para você, como é que você armazena isso como um zona de datetime se o usuário não informa qual é o fuso horário? Você vai usar o fuso horário que de alguma forma está no cadastro dele, você vai tentar pegar o fuso horário dessa forma, você vai obrigar o usuário a digitar fuso horário também, né? Aí ele vai dizer onde é que ele está. Tem alguns sistemas que fazem isso, né? O usuário escolhe o time zone dele. Ou você pode simplesmente armazenar só a data e hora e jogar fora essa informação de fuso horário, não pedir, não se importar com isso. Se for, por exemplo, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um sistema que faz agendamento em algum prédio específico, você provavelmente já sabe, sabendo a localização daquele prédio, daquela unidade, você vai saber qual é o fuso horário, então você sabe qual é o fuso horário que se armazena nesse zona de datetime. Se o usuário está fazendo um agendamento para as 15 horas na unidade X da sua empresa, né, um consultório, por exemplo, você sabe que aquilo lá é no GMT-3
porque está executando porque é um prédio que está no local do Brasil, que é sempre GMT-3. Então, essas são as coisinhas que você tem que prestar atenção para fazer uma boa escolha de qual dessas 3 classes usar, tá? Essas daqui e essa daqui são classes que te ajudam a lidar com alterações na data, não, então para somar dias, somar meses, somar anos. O Instant não te ajuda com isso, tá? O Instant ele é mais parecido com o nosso antigo Date, e essa separação é extremamente importante, porque os conceitos são separados sim, e ele te obriga a converter, por exemplo, um Instant num Zoned Datetime, se você quiser de fato fazer conta com isso daqui, tá? Então, pensa direitinho qual é o tipo de coisa que você quer representar, e aí você vai conseguir escolher mais fácil entre essas 3 classes, beleza? Valeu, gente, muito obrigado. Para ficar sabendo dos próximos vídeos, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E se você conseguiu aprender alguma coisa nova com esse vídeo aqui, peço para você deixar um curtir para eu saber que pode ajudar alguém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.